Existe um tipo de silêncio que é mais poderoso que qualquer grito. Um silêncio que não vem da falta de palavras, mas da escolha consciente de não desperdiçá-las. Aprendi isso no dia em que meu genro anunciou, na ceia de Natal, que eu seria internada num asilo na segunda-feira. E o que aconteceu 5 minutos depois desse anúncio mudou minha vida para sempre. Me chamo Margarete Almeida Silva. Tenho 67 anos e durante muito tempo achei que essa idade me tornava invisível. Achei que ser viúva, aposentada e mãe de uma filha adulta significava que minha vida já estava decidida, que meu papel era apenas existir nas bordas da história de outras pessoas. Mas eu estava errada. E essa é a história de como uma campainha, um advogado e uma decisão que tomei em silêncio me devolveram algo que eu havia perdido há muito tempo: minha dignidade. Era dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Ribeirão Preto estava sufocante naquele final de ano, com aquele calor úmido que gruda na pele e torna tudo mais pesado. Eu havia passado o dia inteiro na cozinha, preparando a ceia de Natal, sozinha, como sempre. O peru tinha levado horas para assar. A farofa estava no ponto exato. O arroz à grega perfumava toda a casa. Tinha feito rabanada, salada de maionese, aquela sobremesa de abacaxi que minha filha Mariana sempre gostou. Gastei quase metade da minha aposentadoria naquele Natal. Comprei presentes para as crianças, para Mariana, até para André, meu genro. Um perfume importado que ele tinha mencionado semanas atrás. Achei que seria um gesto gentil. Achei que talvez, quem sabe, ele me visse de forma diferente. Como alguém que se importa. Como alguém que ainda existe. Arrumei a mesa com a toalha bordada que foi da minha mãe. Aquela toalha tinha mais de 50 anos. Tinha passado por tantos natais, tantas ceias de família. Coloquei as velas nos castiçais de prata que ganhei no meu casamento. Ajeitei os guardanapos. Verifiquei se os copos estavam sem manchas. Cada detalhe tinha sido pensado. Eu queria que fosse um Natal especial. Eu precisava que fosse. Às 8 da noite, todos sentaram à mesa. Mariana, minha filha de 35 anos, estava com aquela expressão cansada que se tornou permanente no rosto dela nos últimos anos. Ela mal olhou para mim quando sentou. André, meu genro de 37 anos, tinha aquele ar irritado de sempre, como se estar ali fosse um favor que ele estava fazendo. Isabela, minha neta de 4 anos, estava linda com o vestido vermelho que eu tinha dado de presente no aniversário dela. E Gabriel, meu netinho de 2 anos, estava inquieto na cadeirinha, querendo brincar com os enfeites da mesa. Comecei a servir. O peru estava perfeito, dourado, suculento. A farofa tinha aquele cheiro de bacon e uvas passas que sempre agrada. Coloquei comida no prato das crianças primeiro, depois no de Mariana, depois no de André. Servi a mim mesma por último, como sempre fiz. Era um ritual automático. Eu me servia por último porque era o que se esperava de mim. A mãe, a avó, a que cuida. O silêncio à mesa era pesado. Não era aquele silêncio confortável de uma família que está junta e tranquila. Era o silêncio de pessoas que não têm nada a dizer umas às outras. Ou pior, que têm muito a dizer, mas escolhem não dizer. Isabela foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e disse que o peru estava gostoso. Eu sorri para ela, aquele tipo de sorriso que a gente dá quando uma criança nos traz um momento de luz no meio da escuridão. André olhou feio para a filha e disse para ela comer em silêncio. A menina abaixou a cabeça. Continuamos comendo. O barulho dos talheres contra os pratos era o único som na sala. Eu observava todos ali. Minha família. As pessoas pelas quais eu tinha dedicado minha vida inteira. Mariana, que eu criei sozinha depois que Fernando partiu. André, que eu acolhi na minha casa quando eles se casaram. As crianças que eu amava mais que tudo, mas que mal podiam ficar sozinhas comigo. Foi então que André largou os talheres. Não foi um movimento delicado. Foi um gesto brusco, proposital. Os talheres bateram no prato com um som metálico que fez Isabela se assustar. Ele limpou a boca com o guardanapo, jogou o pano na mesa e me olhou diretamente nos olhos. Dona Margarete, ele disse. Seu tom era o de alguém que estava prestes a anunciar uma decisão empresarial. Frio. Calculado. Decidimos. A senhora vai para um asilo na segunda-feira.
Já escolhemos um lugar adequado. Não adianta discutir. O silêncio que se instalou naquele momento foi diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Não era apenas ausência de som. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Isabela parou com o garfo no ar, os olhos arregalados. Gabriel, que estava brincando com um pedaço de pão, ficou quieto. Mariana abaixou a cabeça, como sempre fazia quando André falava algo que a constrangia. E eu continuei mastigando. Peguei um pedaço de peru, coloquei na boca, mastiguei devagar. O gosto estava bom. Tinha ficado no ponto. Depois peguei um pouco de farofa. Continuei comendo como se nada tivesse acontecido. Como se meu genro não tivesse acabado de anunciar que eu seria descartada em 2 dias. Vi o desconforto crescer no rosto de André. Ele esperava que eu chorasse. Esperava que eu implorasse. Esperava drama, histeria, desespero. Mas eu não dei a ele essa satisfação. Porque naquele momento, algo em mim mudou. Algo que vinha se preparando há meses, talvez anos, finalmente se encaixou no lugar. Eu tinha planejado tudo, cada detalhe. E aquele momento, por mais doloroso que fosse, era exatamente o que eu estava esperando. Peguei meu guardanapo, limpei a boca delicadamente, dobrei o tecido com calma e olhei para André. Minha voz saiu firme, tranquila, quase suave. Entendo. Vocês tomaram uma decisão. Mais nada. Apenas isso. Mariana levantou os olhos para mim, surpresa. Acho que ela esperava que eu reagisse, que eu brigasse, que eu fizesse alguma coisa. Mas eu apenas voltei a comer. Peguei um pouco de salada de maionese e provei. Estava boa. Tudo estava bom. Eu tinha feito um bom trabalho naquela ceia. André trocou um olhar com Mariana. Ele estava visivelmente incomodado. Isso não estava indo como ele planejara. Ele tinha ensaiado essa cena na cabeça dele, tenho certeza. Tinha imaginado como eu reagiria, como ele responderia às minhas súplicas, como ele seria firme, mas compreensivo, com a pobre velha que não tinha outro lugar para ir. Mas eu estraguei o roteiro dele. Continuamos comendo em silêncio. Um silêncio que agora tinha uma qualidade diferente. Não era mais só desconforto, era tensão, era expectativa. Era como se todos estivessem esperando que algo acontecesse, mas não sabiam o quê. Isabela, com aquela inocência brutal das crianças, perguntou baixinho: "Vovó vai embora? Por quê?" Mariana foi rápida em desviar a atenção da menina. Falou para ela terminar de comer, que depois teriam sobremesa. Mas a pergunta ficou pairando no ar. Por quê? Por que a avó tinha que ir embora? Por que a família estava fazendo isso com ela? Gabriel começou a choramingar. Ele sentia a tensão mesmo sem entender. Mariana pegou o menino no colo, tentando acalmá-lo. Eu ofereci ajuda, mas ela recusou com um gesto de mão. Claro, eu não era adequada para cuidar das crianças. Eu não tinha energia. Eu não tinha capacidade. Eu só era adequada para cozinhar, limpar e pagar as contas da casa. Os 5 minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O som dos talheres contra os pratos ecoava pela sala de jantar. O relógio de parede que tinha sido do Fernando fazia tic-tac, tic-tac, tic-tac. Gabriel soluçava baixinho no colo da Mariana. Isabela empurrava a comida no prato, sem apetite. E eu comia, calmamente, metodicamente, como se aquele fosse apenas mais um jantar de Natal. Então, exatamente às 8h15 da noite, a campainha tocou. Ding-dong. Todos pararam. As cabeças viraram em direção à porta. O som da campainha tinha sido tão inesperado, tão fora de contexto, que por um momento ninguém reagiu. André foi o primeiro a se mexer. Ele olhou para Mariana com irritação. Quem é a essa hora? No meio da ceia? Mariana deu de ombros. Ela não sabia. Não estavam esperando ninguém. André jogou o guardanapo na mesa. Levantou-se com um suspiro exagerado de quem está sendo incomodado. Empurrou a cadeira com mais força do que o necessário. Caminhou até a porta de entrada, pisando pesado, deixando claro que estava irritado com a interrupção. Ele abriu a porta. E o que ele viu do outro lado mudou completamente a cor do rosto dele. Viu o exato momento em que o sangue deixou o rosto do André. Ele ficou branco. Completamente branco. Os lábios se separaram, mas nenhum som saiu.
As mãos, que seguravam a maçaneta, começaram a tremer visivelmente. Uma voz masculina, grave e educada, veio da porta. Boa noite. Sou o Dr. Eduardo Mendes, advogado. Vim entregar alguns documentos para a senhora Margarete Almeida Silva. Posso entrar? Mariana se levantou de um salto, quase derrubando Gabriel do colo. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, confusa, assustada. Mãe, o quê? Quem é esse homem? Eu dobrei meu guardanapo calmamente, coloquei ao lado do prato e me levantei. Minha voz saiu firme, clara, sem nenhum traço de dúvida ou medo. Claro, Dr. Eduardo. Entre, por favor. Eu estava esperando. André se afastou da porta como se tivesse levado um choque. Dr. Eduardo Mendes entrou na sala com a postura confiante de quem está acostumado a ambientes tensos. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável de cor cinza escuro. Carregava uma pasta de couro marrom nas mãos. Logo atrás dele entrou um homem mais jovem, de uniforme. Um oficial de justiça. A presença deles transformou completamente a atmosfera da sala. De repente, aquilo não era mais apenas um jantar de família que tinha dado errado. Era algo oficial, algo legal, algo sério. Boa noite, Dr. Eduardo disse, cumprimentando a todos com um aceno de cabeça educado. Peço desculpas por interromper a ceia de vocês, mas a senhora... Margarete solicitou que eu viesse hoje, neste horário específico. Há alguns documentos que precisam ser entregues. Mariana parecia estar em estado de choque. Ela me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Mãe, o que está acontecendo? O que é isso? André tentou recuperar a compostura. Ele endireitou os ombros, cruzou os braços, assumiu aquela postura de autoridade que ele sempre usava quando queria intimidar alguém. Olha aqui, eu não sei que história a dona Margarete contou para o senhor, mas isso pode esperar até depois das festas, não? Estamos tendo um momento em família aqui. Dr. Eduardo olhou para André com aquela expressão neutra que advogados experientes dominam perfeitamente. Uma expressão que não demonstra nem simpatia nem antipatia, apenas profissionalismo absoluto. Senhor? André Augusto? Ele respondeu, como se o nome dele tivesse algum peso. Senhor André? Dr. Eduardo continuou, sua voz mantendo o tom educado, mas firme. Entendo que o momento não é ideal, mas a senhora... Margarete foi muito clara ao solicitar que os documentos fossem entregues hoje, durante o jantar de Natal, às 8h15 da noite. E como seu advogado, estou cumprindo exatamente o que minha cliente solicitou. Minha cliente. As palavras pairaram no ar. André e Mariana pareciam não conseguir processar. Como assim eu tinha um advogado? Como assim eu tinha planejado aquilo? Doutor. Eduardo abriu a pasta de couro e tirou alguns documentos. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos pousando brevemente na mesa de Natal, nas crianças assustadas, na família congelada em vários estados de choque e confusão. Então, ele começou a falar. E cada palavra que saiu da boca dele foi como uma martelada no mundo que André e Mariana achavam que controlavam. Mas antes de contar o que estava naqueles documentos, antes de revelar o que aconteceu depois que o advogado entrou pela minha porta, vocês precisam entender como cheguei até ali. Porque essa história não começou naquele jantar de Natal. Ela começou muitos anos antes. Começou no dia em que percebi que, na minha própria casa, eu havia me tornado invisível. E que se eu não fizesse algo, desapareceria completamente. E o que eu fiz mudou tudo. Dr. Eduardo Mendes colocou a pasta de couro sobre a mesa de jantar, bem ao lado do peru que eu tinha passado a manhã inteira preparando. Suas mãos eram firmes, precisas, enquanto organizava os documentos. André estava de pé, tentando manter aquela postura de homem no controle, mas eu via o tremor nas mãos dele. Mariana segurava Gabriel no colo, os olhos indo de mim para o advogado, tentando entender o que estava acontecendo. A casa localizada na Rua das Acácias, número 247, Dr. Eduardo começou, sua voz clara e profissional, é de propriedade exclusiva da senhora Margarete Almeida Silva, conforme a escritura registrada em cartório no dia 15 de junho de 1998. Enquanto ele falava, minha mente voltou para aquele dia de junho, 27 anos atrás. Fernando e eu, sentados na mesa do cartório, assinando os papéis da casa própria. Ele segurou minha mão e sussurrou:
Nossa casa, Marga. Finalmente nossa. Eu tinha 40 anos. Ele tinha 42. Tínhamos economizado durante 10 anos para dar aquela entrada. A casa não era grande, não era luxuosa, mas era nossa. Fernando morreu naquela casa 13 anos depois. Espera, espera. André levantou a mão, tentando interromper. Eu sei que a casa está no nome dela. Óbvio que eu sei. Mas somos família. A gente mora aqui há 8 anos. 8 anos, ele mesmo confirmou. 8 anos durante os quais aquela casa deixou de ser minha e se tornou deles. 8 anos durante os quais eu fui me tornando uma intrusa no único lugar que deveria me pertencer. Dr. Eduardo não se abalou com a interrupção. Continuou como se André não tivesse falado. O fato de residirem no imóvel não altera os direitos de propriedade. A senhora Margarete é a única titular legal. Foi numa terça-feira de março que Fernando partiu. Eu me lembro porque era dia de feira no bairro, e ele tinha prometido me acompanhar para carregar as sacolas. Estávamos assistindo ao jornal depois do jantar, quando ele levou a mão ao peito. Seus olhos se arregalaram, não de dor, mas de surpresa. Como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Marga, foi a última palavra dele. Ele tentou se levantar, deu 2 passos em direção à cozinha e desabou. O som do corpo dele batendo no chão foi o som mais alto que já ouvi na vida. Parecia que o mundo inteiro tinha caído junto. Parada cardíaca fulminante. Foi o que o médico do SAMU disse quando chegou. Ele colocou a mão no meu ombro e falou aquelas palavras que todo mundo fala. Ele não sofreu. Foi rápido. Como se rapidez tornasse a ausência mais suportável. Fiquei viúva aos 54 anos. Mariana tinha 22 e estava no último ano da faculdade de nutrição. De um dia para o outro, me vi completamente sozinha com uma filha que ainda dependia de mim para tudo. Mas a senhora não pode simplesmente nos expulsar. A voz de Mariana me trouxe de volta. Ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel chorava no colo dela, sentindo o desespero da mãe. A gente não tem para onde ir. A gente tem 2 crianças. Isabela me olhava com aqueles olhos grandes e assustados. Vovó! A menina tentou falar, mas André a cortou. Isabela, vai brincar no seu quarto. Agora. Ela não é obrigada a sair. Eu disse calmamente. É minha neta. Pode ficar. Foi a primeira vez em 8 anos que contrariava André diretamente. Vi a surpresa no rosto dele. Mas era tarde demais para ele me intimidar. Aquele tempo tinha acabado. Dr. Eduardo continuou, impassível. A senhora Margarete está exercendo seu direito previsto no Código Civil de retomar a posse exclusiva do imóvel. Uma notificação de desocupação está sendo entregue neste momento. Ele estendeu um documento para André. O papel ficou ali, suspenso no ar. André não se mexeu para pegá-lo. O oficial de justiça deu um passo à frente e colocou o documento sobre a mesa. Fernando deixou a casa quitada. Deixou também uma pequena economia e o seguro de vida. Não era muito, mas não era pouco. Continuei dando aulas de matemática na escola estadual, onde trabalhava havia 20 anos. Todos os dias, acordava às 5:30 da manhã, me arrumava e ia ensinar adolescentes que, na maioria das vezes, não queriam aprender. Mas eu não podia parar. Mariana precisava terminar a faculdade. Paguei o último ano inteiro com o dinheiro do seguro e com as aulas particulares extras que dei à noite. No dia da formatura dela, 3 anos depois que Fernando partiu, sentei na plateia com o coração apertado de orgulho e saudade. Orgulho da minha filha. Saudade do homem que deveria estar ali ao meu lado para ver aquele momento. Quando Mariana me apresentou André, 6 meses depois da formatura, algo em mim se alertou imediatamente. Ele chegou num domingo para almoçar. Lembro que preparei lasanha, a preferida da Mariana. André entrou pela porta olhando tudo ao redor. Não era o olhar de alguém que está conhecendo a casa da namorada. Era o olhar de alguém que está avaliando um imóvel, calculando, medindo, precificando. O aperto de mão dele foi forte demais, ensaiado. Dona Margarete, ele disse com um sorriso que não alcançou os olhos. É um prazer conhecer a senhora. Mariana fala tanto da senhora. Eu sorri de volta. Tentei gostar dele. Tentei ignorar aquele aperto no peito que me dizia que alguma coisa estava errada. 30 dias. Dr. Eduardo disse agora, sua voz cortando minhas memórias como uma lâmina.
Vocês têm 30 dias para desocuparem o imóvel. 30 dias? André explodiu. A senhora está de brincadeira. Não dá para encontrar uma casa, fazer mudança, resolver tudo em 30 dias. O senhor me deu até segunda-feira, eu disse calmamente. 2 dias para eu arrumar minha vida inteira. 30 dias parece generoso, não parece? O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles namoraram por 2 anos antes de se casarem. Durante esse tempo, André vinha jantar em casa pelo menos 3 vezes por semana. Ele era educado, elogiava minha comida, conversava comigo sobre trabalho, sobre política, sobre futebol. Parecia interessado em me conhecer, mas havia momentos, pequenos momentos que eu tentava ignorar. Uma noite, ele e Mariana estavam sentados no sofá assistindo televisão. Eu estava na cozinha lavando louça quando ouvi André dizer, rindo: "Você vai ficar igual sua mãe quando ficar velha? Porque se for, vou ter que trocar você por um modelo mais novo." Ele disse como se fosse uma piada. Mariana riu. Mas eu, com as mãos na água ensaboada, senti aquelas palavras como um tapa. "Além da desocupação, doutor." Eduardo continuou, tirando outro documento da pasta. "Estamos registrando formalmente uma ocorrência de tentativa de constrangimento." "Que constrangimento?" André avançou um passo. "Do que vocês estão falando?" "A tentativa de enviar a senhora Margarete, contra sua vontade expressa, para uma instituição de longa permanência, pode configurar constrangimento ilegal, conforme artigo 146 do Código Penal." Artigo 146. Constrangimento ilegal. Pena de 3 meses a 1 ano. Eu tinha decorado aquele artigo. Tinha lido dezenas de vezes durante as consultas com o Dr. Eduardo. Precisava saber exatamente em que base legal estava pisando. Quando Mariana e André anunciaram o noivado, ofereci minha casa para morarem. Não porque eles pediram, mas porque parecia o certo a fazer. Eram jovens, estavam começando. Precisavam economizar. E eu, que tinha ficado tantos anos sozinha naquela casa depois que Fernando partiu, achei que seria bom ter companhia novamente. "Vocês podem morar aqui quanto tempo for necessário", eu disse naquele dia, com um sorriso genuíno. "Até se estabelecerem." Mariana me abraçou forte. "Obrigada, mãe. Você é a melhor mãe do mundo." Aquele abraço foi a última vez que senti que minha filha realmente me via. Eles se mudaram 3 semanas depois do casamento. No começo, realmente parecia que ia funcionar. Dividíamos as tarefas da casa. Jantávamos juntos. Conversávamos. Eu contava histórias sobre Fernando para André, tentando fazê-lo parte da família. Ele escutava, fazia perguntas, parecia interessado. Mas cerca de 6 meses depois, as coisas começaram a mudar. "Isso é ridículo." André estava vermelho agora. A voz dele tinha subido 2 oitavas. "Eu não forcei nada. Eu só fiz uma sugestão. A gente estava tentando pensar no melhor para ela." "Não adianta discutir", eu disse, repetindo as palavras exatas dele. "Não foram essas suas palavras meia hora atrás, André?" Foi Mariana quem trouxe o assunto pela primeira vez. Uma tarde, ela entrou na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Sentou-se à mesa e ficou me olhando por um tempo antes de falar. "Mãe", ela começou, hesitante. "André e eu estávamos conversando. E a gente acha que talvez seja a hora de você pensar em simplificar sua vida." "Simplificar?" Eu tinha as mãos na massa do bolo, mas parei para olhar para ela. "É que..." Ela não conseguiu me olhar nos olhos. "Você trabalha tanto, se cansa tanto. E existem lugares muito bons, sabe? Lugares onde você teria tudo organizado, não precisaria se preocupar com casa, comida, nada." Demorou alguns segundos para eu entender o que ela estava sugerindo. "Você está falando de um asilo." "Não é asilo, mãe. É residencial para pessoas da terceira idade. São lugares lindos, modernos. Você teria companhia da sua idade, atividades. Eu tenho 57 anos, Mariana. Não estou morta. Ainda trabalho. Ainda dirijo. Ainda..." "Eu sei, mãe." A voz dela saiu irritada agora. "André só acha que seria melhor para você. Para todos nós. Para todos nós. Não para mim. Para todos nós. Como se eu fosse um problema que precisava ser resolvido." "Senhora Margarete", Dr. Eduardo disse, se dirigindo a mim diretamente agora. "A senhora gostaria de acrescentar algo antes de eu prosseguir?" Eu olhei para Mariana. Para minha filha, que tinha crescido naquela casa,
que tinha aprendido a andar naquele corredor, que tinha comemorado todos os aniversários naquela sala, que eu tinha criado sozinha, com todo o amor que tinha no peito. Só uma coisa, eu disse calmamente. Quero que minha filha saiba que eu não estou fazendo isso por raiva. Estou fazendo porque finalmente entendi que amor não pode ser mendigado. Dignidade não é opcional. E ninguém, nem mesmo família, tem o direito de me tornar invisível na minha própria vida. Isabela nasceu 4 anos atrás numa manhã de primavera. Eu estava na sala de espera do hospital quando Mariana entrou em trabalho de parto. Fiquei ali durante 8 horas, andando de um lado para o outro, rezando, esperando. Quando finalmente me deixaram entrar, Mariana estava na cama com o bebê nos braços, André ao lado dela. Os pais dele do outro lado, a irmã dele tirando fotos. Eu fiquei na porta, esperando alguém me notar. Foram necessários 5 minutos até Mariana olhar na minha direção. Oi, mãe! Quer conhecer a Isabela? Querer? Eu tinha passado 8 horas esperando. Tinha rezado cada minuto. Tinha imaginado aquele momento desde que soube da gravidez. Mas disse apenas, claro, filha, e me aproximei. Segurei Isabela por exatos 3 minutos antes de André dizer, melhor não cansar o bebê, né? Deixa ela descansar. E pegou minha neta de volta. Dr. Eduardo abriu outra pasta, menor. Desta tirou um objeto pequeno, um gravador digital. A senhora. Margarete, ele disse colocando o aparelho sobre a mesa, com muita prudência, documentou a conversa desta noite. Vi o sangue sumir do rosto de André. Mariana me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era algo entre choque e medo. A senhora... Ela começou, mas não conseguiu terminar. Eu gravei, eu disse simplesmente. Cada palavra, cada gesto, tudo. Isso é ilegal, André praticamente gritou. Gravar uma conversa sem consentimento é crime. Dr. Eduardo manteve a calma. No estado de São Paulo, é legal gravar conversas das quais você participa, desde que seja para proteger seus próprios direitos. A senhora Margarete estava protegendo seus direitos fundamentais. Ele apertou o play. A voz de André encheu a sala. Dona Margarete, decidimos. A senhora vai para um asilo na segunda-feira. Já escolhemos um lugar adequado. Não adianta discutir. Seguiu-se minha resposta, calma, serena. Entendo. Vocês tomaram uma decisão. Dr. Eduardo pausou a gravação. Decidimos. Já escolhemos. Não adianta discutir. Essas palavras caracterizam imposição, não sugestão. Gabriel nasceu 2 anos depois de Isabela. Dessa vez, eu nem sequer tentei entrar na sala de parto. Fiquei na recepção do hospital, sozinha, esperando uma mensagem. A mensagem chegou 3 horas depois do parto. É menino. Gabriel, 3,2 quilos. Está tudo bem. Está tudo bem. Como quem dá notícias sobre o resultado de um exame de rotina. Mas houve um momento, 2 semanas antes daquele Natal, que quase mudou tudo. Quase desisti. Quase guardei o telefone do advogado e aceitei meu destino. Foi numa manhã de domingo. Acordei cedo e fui fazer café. André estava na cozinha, o que era raro. Geralmente ele dormia até tarde nos fins de semana. Ele me viu e pela primeira vez em anos sorriu. Um sorriso que parecia genuíno. Dona Margarete, ele disse, com uma voz suave que eu não conhecia. Senta aqui, vamos conversar. Eu me sentei, desconfiada. Eu sei que às vezes sou duro com a senhora, ele começou, mexendo no café. Mas é porque me preocupo, de verdade. A senhora merece descansar. Merece não ter preocupações. Aqueles lugares para idosos que a gente estava falando são bons, de verdade. A senhora teria cuidados, companhia, tudo organizado. Ele falava olhando nos meus olhos. Parecia sincero. Por um segundo. Um único segundo maldito. Eu quase acreditei. Quase peguei o telefone e cancelei a reunião que tinha com o doutor Eduardo naquela tarde. Quase. Então, ele adicionou, voltando a mexer no café. E seria bom para Mariana também. Ela se estressa tanto se preocupando com a senhora. Não comigo, com o incômodo que eu causava. E foi ali que eu soube. Não podia vacilar. Não podia recuar. Porque aquela conversa não era sobre me ajudar. Era sobre me remover. Como a senhora pôde fazer isso? André me olhava agora com ódio puro. Nos gravar? Nos trair assim? Eu não traí ninguém, eu respondi calmamente.
Eu me protegi. Há uma diferença. Dr. Eduardo guardou o gravador. Os documentos ficam com os senhores. Meu cartão está junto. Qualquer dúvida, entrem em contato com meu escritório. 30 dias. Ele se preparou para sair. O oficial de justiça o acompanhou. Eles caminharam até a porta. Antes de sair, doutor. Eduardo se virou para mim e acenou com a cabeça. Um gesto de respeito. A porta fechou. E nós 4 ficamos ali. Eu, Mariana, André. E as crianças, testemunhas silenciosas do desmoronamento da única família que conheciam. Mãe, Mariana tentou mais uma vez. Por favor. Eu me levantei, peguei meu prato, levei até a pia, lavei com calma. Cada movimento era deliberado, controlado. Meu. Depois fui até meu quarto. Fechei a porta, deitei na cama. E pela primeira vez em 8 anos, dormi sem medo. Porque tinha descoberto algo fundamental. Silêncio não é fraqueza, é escolha. E às vezes, a escolha mais poderosa que podemos fazer é parar de implorar por um lugar que já nos pertence. Acordei na manhã seguinte às 6 da manhã, como sempre. A luz de dezembro entrava pela janela do meu quarto, quente e clara. Fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. Vozes abafadas vindo do quarto de Mariana e André. Gabriel chorando. Isabela pedindo café da manhã. Sons de uma família em crise. Levantei-me, vesti meu hobby e fui até a cozinha. Fiz café. O cheiro encheu a casa, como sempre enchia. Coloquei pão na torradeira. Tirei a manteiga da geladeira. Movimentos automáticos de décadas de rotina. André apareceu na porta da cozinha. Parecia não ter dormido. Os olhos estavam vermelhos, o cabelo despenteado. Ele me olhou como se estivesse vendo uma estranha. A senhora realmente vai fazer isso, ele disse. Não era uma pergunta, era uma constatação. Eu coloquei manteiga no pão, calmamente. Sim. Ele ficou ali parado, esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Esperando que eu explicasse, que eu me justificasse, que eu voltasse atrás. Mas eu não disse nada. Apenas mastiguei meu pão e tomei meu café. Depois de 1 minuto, ele voltou para o quarto. Mas aquela decisão, aquela calma toda, não tinha sido construída da noite para o dia. Tinha sido construída ao longo de meses. Meses de planejamento cuidadoso, meses de decisões tomadas em silêncio. Tudo começou há 3 anos, quando me aposentei. Era uma sexta-feira de abril, quando assinei os papéis da aposentadoria. 35 anos lecionando matemática. 35 anos acordando às 5:30 da manhã. 35 anos tentando ensinar adolescentes desinteressados sobre equações e geometria. A diretora da escola fez uma festa pequena para mim. Bolo, refrigerante, algumas professoras amigas. Foi tudo muito gentil. Mas quando cheguei em casa naquela tarde, me senti estranha, vazia, como se tivesse perdido meu propósito. Entrei pela porta e a casa estava em silêncio. André e Mariana trabalhando. As crianças na creche. Fui até meu quarto, sentei na cama e chorei. Não de tristeza, mas de alívio, porque pela primeira vez em décadas eu não precisava acordar cedo no dia seguinte. Não precisava corrigir provas, não precisava fingir entusiasmo por coisas que deixaram de me importar há anos. Mas o alívio durou pouco. 2 dias depois, André veio conversar comigo. Dona Margarete, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha onde eu tomava café. Agora que a senhora se aposentou, a gente precisa conversar sobre algumas coisas práticas. Práticas. Aquela palavra deveria ter me alertado. A casa é grande para 3 adultos, ele continuou. E com as crianças crescendo, a gente vai precisar de mais espaço. A gente estava pensando... Talvez seja a hora da senhora pensar em algo menor, mais adequado para a sua idade. Eu coloquei a xícara na mesa. Algo menor? É, tipo um apartamento. Ou até um desses lugares para aposentados. São muito bons hoje em dia. A senhora teria tudo organizado, não precisaria se preocupar com nada. Levantei-me da cadeira naquela manhã, lavei minha xícara, sequei, guardei. Vou pensar sobre isso, eu disse. E comecei a pensar de verdade. Mariana apareceu na cozinha agora, na manhã seguinte ao jantar de Natal. Ela segurava Gabriel no colo. O menino ainda estava de pijama. Ela me olhou com olhos inchados de tanto chorar. Mãe, a gente precisa conversar.
Não temos nada para conversar, eu disse, servindo mais café. Os documentos foram entregues, o prazo está estabelecido. Mas, mãe, ela começou a chorar novamente. Como a senhora pôde fazer isso? A gente é sua família. Eu parei, coloquei a cafeteira na mesa, olhei para minha filha, para a mulher que eu tinha carregado no ventre por 9 meses, que eu tinha amamentado, que eu tinha ensinado a andar, a falar, a ler. Família não joga a mãe para fora de casa, Mariana. Família não planeja internar a avó num asilo sem nem perguntar se é isso que ela quer. Família não trata ninguém como um problema a ser resolvido. Foi uma semana depois daquela conversa com André, há 3 anos, que comecei a procurar apartamentos. Não contei para ninguém. Acordava cedo, como se ainda fosse trabalhar, mas em vez de ir para a escola, ia visitar imóveis. Pequenos apartamentos no centro da cidade, estúdios, kitnetes, lugares que cabiam dentro do orçamento que eu tinha. Visitei 12 apartamentos em 3 semanas. No 13º, eu soube. Era um apartamento pequeno no centro de Ribeirão Preto. 10º andar de um prédio antigo, mas bem conservado. Tinha uma sala, um quarto, uma cozinha americana e um banheiro. 50 metros quadrados de espaço que seria completamente meu. A corretora que me acompanhava era uma mulher jovem, de uns 30 anos. Enquanto me mostrava o apartamento, ela falava sem parar sobre localização, valorização, infraestrutura. Mas eu não estava prestando atenção. Estava parada na varanda pequena, olhando a cidade lá embaixo. As pessoas andando, os carros passando, a vida acontecendo. E pela primeira vez em anos, me senti livre. Quanto? Eu perguntei. A corretora parou de falar e me disse o valor. Era exatamente o que eu tinha economizado ao longo dos últimos anos. Cada centavo que sobrava da minha aposentadoria. Cada valor das aulas particulares que ainda dava esporadicamente. Eu compro, eu disse. A senhora não quer pensar um pouco mais? A corretora pareceu surpresa. Ver outros imóveis, comparar. Não, eu compro este. À vista. Foi a primeira decisão que tomei apenas para mim em décadas. Mas a senhora não pode morar aqui, Mariana disse agora, olhando ao redor da cozinha como se a estivesse vendo pela primeira vez. A senhora sempre morou aqui. É a sua casa. Era, eu corrigi. Era minha casa. Até vocês decidirem que eu não pertencia mais a ela. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nenhum som. Apenas mais lágrimas. Isabela entrou na cozinha naquele momento, ainda de pijama, segurando seu coelhinho de pelúcia. Vovó, ela disse com aquela voz pequena. A gente vai embora? Sim, minha flor, eu disse, ajoelhando-me na frente dela. Vocês vão para uma casa nova. E você? Seus olhos grandes estavam cheios de confusão. Você vem também? Eu vou para a minha casa, e você pode me visitar sempre que quiser. Mas eu não quero que você vá embora. A voz dela começou a tremer. Meu coração se apertou, mas mantive a firmeza na voz. Às vezes, as pessoas precisam de casas diferentes. Mas isso não significa que paramos de nos amar. Foi 3 meses depois de comprar o apartamento que procurei Dr. Eduardo Mendes. Tinha visto o nome dele no jornal. Um advogado especializado em direito de família e sucessões. O escritório ficava no centro, numa sala comercial com vista para a praça principal. Liguei numa terça-feira de manhã. A secretária me deu horário para sexta à tarde. Passei os 3 dias ensaiando o que ia dizer. Como ia explicar a situação sem parecer melodramática. Como ia pedir ajuda sem parecer fraca. Mas quando sentei na frente do Dr. Eduardo naquela sexta-feira, ele não me deixou ensaiar nada. Conte-me sua história, ele disse simplesmente. Do começo. E eu contei. Tudo. A morte de Fernando. A chegada de André. Os anos de humilhação sutil. Os planos deles de me mandar para um asilo. O apartamento que tinha comprado em segredo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: a casa está em seu nome? Sim, sempre esteve. E o apartamento também está em seu nome? Sim. Ele se recostou na cadeira. Então a senhora tem todos os direitos legais ao seu favor. A questão não é se pode fazer algo. A questão é o que você quer fazer. Quero proteger minha dignidade, eu disse. E foi assim que começamos a planejar. 30 dias, André disse agora, entrando na cozinha. Ele tinha tomado banho, se vestido. Tentava recuperar alguma aparência de controle.
A gente não consegue encontrar uma casa, fazer mudança, resolver tudo em 30 dias. Vai ter que conseguir, eu disse calmamente, servindo café para Isabela. A senhora está sendo cruel. A voz dele tinha uma raiva contida, fria. Eu parei. Olhei para ele, e pela primeira vez não abaixei os olhos. Cruel é planejar se livrar de alguém no meio da noite. Cruel é tratar um ser humano como um móvel velho. Cruel é fazer uma mulher se sentir invisível na própria casa durante 8 anos. Não venha me falar de crueldade, André. Dr. Eduardo passou 3 sessões apenas me ouvindo, fazendo perguntas, tomando notas. No nosso quarto encontro, ele apresentou um plano. A senhora tem o direito legal de retomar a casa, ele disse, documentos espalhados sobre a mesa. Mas precisa ser feito corretamente. Notificação formal, prazo adequado, tudo documentado. E quanto ao asilo? Eu perguntei. Eles podem me forçar? Absolutamente não. A senhora está em plenas condições mentais e físicas. Ninguém pode interná-la contra sua vontade. Mas, ele hesitou. Seria bom ter provas de que eles tentaram. Provas, gravações, testemunhas, e-mails, mensagens, qualquer coisa que documente a tentativa de constrangimento. Foi quando comecei a prestar atenção, real atenção, a cada conversa, cada insinuação, cada comentário. Mas eu nunca gravei nada. Até aquele Natal. 2 semanas antes do Natal, quase perdi tudo. Foi numa tarde de terça-feira. Eu tinha ido ao centro resolver algumas coisas no banco. Quando voltei, André estava no meu quarto. Ele tinha minha bolsa aberta na cama, estava mexendo nela. Procurando algo? Eu perguntei da porta. Ele se virou rapidamente, o rosto corado. A senhora deixou a bolsa aberta. Eu só ia o quê? Meu coração estava disparado, mas minha voz saiu calma. Nada. Desculpa. Ele largou a bolsa e saiu rapidamente. Minha bolsa estava aberta. Mas eu tinha certeza que tinha fechado antes de sair. Dentro dela estavam documentos do apartamento, papéis do advogado, o cartão de Dr. Eduardo. Se André tivesse procurado com mais cuidado, teria encontrado tudo. Foi quando soube que precisava acelerar o plano. Na semana seguinte, fui a uma loja de eletrônicos no shopping. Um lugar grande, movimentado, onde ninguém me conhecia. Procuro um gravador, eu disse ao vendedor, um rapaz jovem de uns 20 e poucos anos. Para gravar aulas? Ele perguntou, me mostrando alguns modelos. Algo assim, eu menti. Precisa ser discreto. Pequeno. Ele me mostrou um gravador digital do tamanho de um isqueiro. Grava até 8 horas. Memória interna. Bateria de longa duração. Levo este, eu disse. Quando saí da loja com aquele aparelho no bolso, senti um misto de poder e medo. Poder porque finalmente tinha uma arma. Medo porque sabia que usar aquela arma mudaria tudo para sempre. Vocês sabem quanto custa aluguel? André estava dizendo agora, a voz subindo. Vocês sabem o quanto a gente vai ter que pagar? Eu sei exatamente quanto custa, eu respondi. Porque eu paguei esta casa durante anos. Sozinha. Depois que Fernando morreu, trabalhando todos os dias, e nunca cobrei 1 centavo de aluguel de vocês. Mas nós somos família. Ele bateu a mão na mesa. As xícaras tremeram. Isabela se assustou e começou a chorar. Mariana pegou a filha no colo. Mãe, por favor, olha o que você está fazendo com as crianças. Eu não estou fazendo nada com as crianças, eu disse calmamente. Vocês é que decidiram fazer este drama na frente delas. Vocês é que decidiram usar minhas netas como escudo emocional. Na manhã de 24 de dezembro, véspera de Natal, acordei às 5 da manhã. Não consegui dormir a noite inteira. Fiquei deitada pensando em tudo que tinha planejado, em tudo que estava prestes a acontecer. Levantei-me, tomei banho, me arrumei, vesti um vestido simples, mas bonito, azul marinho. O mesmo vestido que tinha usado na formatura de Mariana. Fui até a cozinha e comecei a preparar a ceia. O peru, a farofa, o arroz, as saladas. Trabalhei durante horas. Cada movimento era automático, mas minha mente estava longe. Estava pensando no gravador que tinha escondido na gaveta do meu quarto. Estava pensando na ligação que tinha feito para Dr. Eduardo 2 dias antes. Véspera de Natal, às 8h15 da noite, eu tinha dito: ele vai dizer algo. E eu preciso que o senhor esteja pronto.
O senhor tem certeza? Dr. Eduardo tinha perguntado. Natal é um dia delicado. Por isso mesmo, é quando ele vai se sentir mais confortável, mais no controle. É quando ele vai falar sem pensar. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, na manhã do dia 26, olhei para André e Mariana ali na minha cozinha. Olhei para as crianças confusas. Olhei para a casa onde tinha vivido por quase 30 anos e não senti nada além de alívio. Vocês têm 29 dias, eu disse, olhando o relógio na parede. Sugiro que comecem a procurar apartamentos hoje mesmo. O mercado de aluguel está aquecido nesta época do ano. A senhora vai se arrepender disso, André disse, a voz baixa e ameaçadora. Um dia você vai precisar da gente. E não vamos estar aqui. Eu sorri. Foi um sorriso genuíno, talvez pela primeira vez em anos. André, eu disse suavemente, eu nunca tive vocês realmente aqui. Tive 2 pessoas morando na minha casa, usando meu espaço, gastando meu dinheiro, mas nunca tive família. Então não posso perder o que nunca tive. Ele não tinha resposta para isso. Peguei minha xícara, lavei, sequei, guardei. Depois fui até meu quarto. Sentei na cama, abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro estava a chave do meu apartamento. Pequena, dourada, brilhante. A chave da minha liberdade. Segurei aquela chave na mão por um longo tempo, pensando em tudo que tinha planejado, em tudo que tinha arriscado, em tudo que estava prestes a ganhar. E pela primeira vez em 8 anos, sorri pensando no futuro, porque tinha descoberto algo fundamental. Você não precisa ser cruel para ser forte. Não precisa ser agressiva para ter poder. Às vezes, a maior força está em simplesmente parar de aceitar migalhas. Às vezes, a maior revolução é silenciosa. E a minha revolução tinha apenas começado. Os dias que se seguiram ao jantar de Natal foram os mais tensos que já vivi. A casa estava carregada de um silêncio pesado, interrompido apenas por conversas sussurradas e portas batendo. André mal olhava para mim. Mariana não parava de chorar. E as crianças sentiam tudo, mesmo sem entender completamente. Na manhã do dia 27, 3 dias depois do jantar, acordei com o som de vozes alteradas vindo da sala. Olhei o relógio. 7h15 da manhã. Vesti meu hobby e fui ver o que estava acontecendo. André estava ao telefone. A voz dele ecoava pela casa. Como assim 2.500? Por aquele apartamento minúsculo? Ele andava de um lado para o outro, nervoso. Não, não dá. A gente não tem esse dinheiro. Tem algo mais barato? Ele desligou o telefone e o jogou no sofá. Quando me viu parada na porta da sala, seu rosto se contorceu. Satisfeita? Ele cuspiu as palavras. Os aluguéis estão absurdos. A gente não consegue pagar nada decente. Tudo por causa da senhora. Eu não respondi. Apenas fui até a cozinha fazer meu café. Ele me seguiu. A senhora não pode fazer isso com a gente, ele disse, a voz tentando soar firme, mas saindo desesperada. Nós temos 2 crianças. Isabela vai começar na escola no ano que vem. Gabriel ainda é bebê. Como a gente vai explicar para eles que precisamos mudar por causa da avó? Expliquem a verdade. Eu disse calmamente, colocando água para ferver. Que vocês tentaram se livrar da avó e ela se defendeu. Isso é distorcer tudo. A voz dele subiu 1/8. A gente não queria se livrar da senhora. A gente queria o melhor para a senhora. No melhor para mim não incluiria minha opinião? Eu me virei para olhá-lo. Virei-me de frente para aquele homem que tinha controlado minha casa, minha vida, durante 8 anos. Vocês decidiram meu futuro sem me consultar. Tomaram uma decisão definitiva sobre minha vida e esperavam que eu simplesmente aceitasse. Isso não é cuidado, André. Isso é controle. Mas a gente ia escolher um lugar bom. Um lugar onde eu estaria longe de vocês, eu completei. Onde eu não atrapalharia mais. Onde eu seria problema de outra pessoa. Ele não conseguiu argumentar, porque era exatamente isso. 2 dias depois, no dia 29, recebi a visita de pessoas que eu não esperava. Eram os pais de André. Dona Margarete, o pai dele, disse quando abri a porta. Ele era um homem alto, de uns 60 anos, com o mesmo jeito arrogante do filho. Podemos entrar? Precisamos conversar sobre essa situação toda. Essa situação toda. Como se fosse um mal-entendido. Como se fosse algo que podia ser resolvido com uma conversa. Mas deixei eles entrarem.
Curiosidade, talvez. Ou vontade de ver até onde iam. Sentaram-se na sala. A mãe de André, uma mulher bem vestida, olhava ao redor com aquela expressão de quem está avaliando tudo. Olha, o pai dele começou. A gente entende que houve um desentendimento. André nos contou tudo. E a gente acha que talvez tenha havido uma falha de comunicação. Falha de comunicação, eu repeti. Interessante. Eu achei que decidimos. A senhora vai para um asilo na segunda-feira. Não adianta discutir. Era bem claro. A mãe de André suspirou. Dona Margarete, André é nervoso. Às vezes fala coisas sem pensar. Mas no fundo, ele se importa com a senhora. Se importa tanto que planejou me internar contra minha vontade. Não era internação. O pai de André bateu a mão no braço da poltrona. Era um residencial. Lugar bom, caro até. A gente ia ajudar a pagar. Sem me perguntar se era isso que eu queria, eu disse calmamente. Houve um silêncio. Então a mãe dele tentou outra abordagem. E as crianças? A senhora não pensa nas crianças? Isabela e Gabriel vão sofrer com essa mudança. Vão perder a casa onde cresceram. As crianças vão sofrer porque os pais delas tomaram decisões erradas, eu respondi. Não porque a avó se defendeu. Mas a senhora tem condições de morar sozinha? O pai de André perguntou. E havia algo na voz dele que me alertou. Na sua idade? Não seria mais seguro ter alguém por perto? Tenho 67 anos, não 90, eu disse friamente. Dirijo. Faço compras. Cozinho. Limpo. Pago minhas contas. Estou em plenas condições físicas e mentais. Qualquer insinuação contrária será rebatida com laudos médicos, se necessário. Vi o momento em que eles entenderam. Eu não era uma velha confusa que podia ser manipulada. Era uma mulher que tinha se preparado para cada argumento. Eles saíram meia hora depois, sem ter conseguido nada. Foi no dia 2 de janeiro, uma semana após o Natal, que Mariana tentou a última cartada emocional. Ela entrou no meu quarto sem bater. Eu estava organizando algumas roupas, separando o que levaria para o apartamento. Mãe, ela disse, a voz tremendo. Eu preciso te contar uma coisa. Sentou-se na minha cama. As mãos tremiam. Eu estou grávida. Meu coração deu um salto. Olhei para ela, tentando ler seu rosto, tentando ver se era verdade ou manipulação. 3 meses, ela continuou. Descobri antes do Natal, mas não tinha contado para ninguém ainda. E agora? Agora a gente vai ter que mudar, procurar apartamento, se preocupar com dinheiro. Tudo isso grávida, por causa da senhora. Ela começou a chorar, soluços que sacudiam o corpo inteiro. E por um momento, apenas um momento, senti minha resolução vacilar. Porque era minha filha, porque ela estava grávida, porque seria meu terceiro neto. Mas então lembrei. Lembrei de todas as vezes que Mariana tinha ficado em silêncio quando André me humilhou. Lembrei de todas as vezes que ela concordou que eu deveria simplificar minha vida. Lembrei que ela tinha concordado com o plano de me mandar para um asilo. Parabéns pela gravidez, eu disse calmamente. Mas isso não muda nada, Mariana. Vocês ainda têm 22 dias para sair. Como a senhora pode ser tão fria? Ela me olhou com raiva agora. Seu próprio neto. Seu próprio sangue. Meu próprio sangue que vocês queriam afastar de mim, eu respondi. Meu próprio sangue que eu mal podia segurar no colo. Não venha me falar de família agora, Mariana. Vocês perderam esse direito. Ela saiu do quarto batendo a porta. E eu voltei a organizar minhas roupas, as mãos tremendo, o coração apertado, mas a decisão inabalada. No dia 10 de janeiro, vi André carregar caixas para dentro de um caminhão de mudança. Eles tinham encontrado um apartamento, menor, mais caro, mais longe do trabalho deles. Mas era o que conseguiram no prazo. Fiquei na varanda assistindo. Não com satisfação, mas com a certeza de que tinha feito o correto. Dona Márcia, minha vizinha, apareceu ao meu lado. Segurou minha mão. Você foi muito forte, ela disse baixinho. Muita gente não teria coragem. Não foi coragem, eu respondi. Foi necessidade. Quando você não tem escolha, descobre forças que não sabia que tinha. Vi Isabela sendo colocada no carro. Ela olhou para mim pela janela. Levantou a mãozinha, acenando. Eu acenei de volta, o coração se partindo, mas não recuei. À tarde, quando o caminhão saiu, a casa ficou em silêncio.
Um silêncio diferente. Não era mais o silêncio pesado da tensão. Era o silêncio do vazio. Entrei. Andei pelos cômodos. O quarto que era de Mariana e André estava vazio. O quarto das crianças, vazio. A sala, vazia de tudo que era deles. Pela primeira vez em 8 anos, a casa era só minha de novo. Sentei-me no sofá. Naquele mesmo sofá onde tinha sentado com Fernando para assistir televisão por décadas. Naquele mesmo sofá onde tinha ninado Mariana bebê. E chorei. Não de arrependimento, mas de alívio, de libertação, de luto pelo que poderia ter sido e nunca foi. Chorei por tudo que tinha perdido, mas também por tudo que tinha recuperado. 2 dias depois, no dia 12, vendi a casa. O comprador era um casal jovem, com um bebê. Eles adoraram a casa. Ofereceram o preço que pedi sem pechinchar. Quando assinamos o contrato no cartório, a mulher me olhou e disse: "A senhora deve ter tantas memórias aqui." "Muitas", eu respondi. "Boas e ruins. Mas é hora de vocês criarem as suas." E foi. No dia 15 de janeiro, 3 semanas após aquele jantar de Natal, me mudei para meu apartamento. Levei apenas o essencial: roupas, livros, fotografias, a toalha bordada da minha mãe, o relógio que foi do Fernando. Dona Márcia me ajudou. Ela carregou caixas, organizou a cozinha, montou minha cama. Quando terminamos, já era noite. Sentamos na varanda pequena do apartamento, olhando a cidade lá embaixo. "Como você se sente?" ela perguntou. "Livre", eu respondi. Pela primeira vez em anos, livre. Foi 3 dias depois da mudança que Mariana apareceu. Toquei a campainha do apartamento às 3 da tarde. Quando abri a porta, ela estava lá, sozinha, sem André, sem as crianças. "Posso entrar?" ela perguntou, a voz pequena. Deixei. Ela entrou, olhou ao redor. O apartamento era pequeno, mas eu tinha organizado com carinho. Tinha flores na mesa, tinha fotos nas paredes, tinha luz entrando pelas janelas. "É bonito aqui", ela disse baixinho. "Obrigada." Houve um silêncio longo. Então ela falou: "Eu sinto muito." Eu não respondi. Apenas esperei. "Eu deveria ter te defendido." Ela continuou, as lágrimas começando a cair. "Deveria ter dito não quando André sugeriu o asilo. Deveria ter percebido o quanto a gente te magoou. Mas eu não quis ver. Era mais fácil concordar com ele do que enfrentar." Ela olhou para mim. "Era mais fácil te perder do que arriscar meu casamento." Aquela confissão, por mais dolorosa que fosse, era a verdade. "Você me escolheu", eu disse calmamente. "Escolheu seu marido, escolheu sua conveniência, escolheu não enxergar. E eu tive que me escolher, porque ninguém mais ia fazer isso por mim." "Eu sei", ela sussurrou. "Eu sei. E eu entendo se você nunca me perdoar." "Perdoar não é o problema, Mariana", eu disse. "O problema é confiar. Você quebrou algo em mim. E não sei se isso pode ser consertado. Mas podemos tentar?" Ela perguntou desesperada. "Com tempo? Podemos pelo menos tentar?" Olhei para minha filha, para a mulher que eu tinha criado, para a mãe das minhas netas e do bebê que estava crescendo dentro dela. "Podemos", eu disse finalmente. "Mas será diferente. Será nos meus termos, com meus limites, com meu ritmo." Ela acenou com a cabeça, limpando as lágrimas. "E as crianças?" ela perguntou. "Elas perguntam por você todos os dias." Meu coração se apertou. "Pode trazê-las para me visitar, mas com horário marcado. E com respeito. Isso não é negociável." "Está bem", ela disse. "Está bem." Ela ficou mais alguns minutos. Tomamos café. Conversamos sobre coisas superficiais. O tempo, o trânsito, a gravidez. Quando ela saiu, abracei-a na porta. Não era o abraço de antes. Não era o abraço de mãe e filha que compartilham tudo. Era o abraço de 2 mulheres tentando encontrar um novo caminho. Mas era um começo. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, fiz chá de camomila. Sentei na varanda, olhei as luzes da cidade. E pela primeira vez em 8 anos, não senti que estava escondida no meu próprio quarto. Não senti que estava tentando ocupar menos espaço. Não senti que estava sobrando. Senti que estava exatamente onde deveria estar. Peguei meu celular e liguei para Dr. Eduardo. Ele atendeu no segundo toque. "Alô, dona Margarete. Como está se sentindo?" "Livre, Dr. Eduardo", eu disse.
completamente livre. Ele riu do outro lado da linha. A senhora foi muito corajosa. Não é fácil fazer o que a senhora fez. Não foi coragem, eu disse, repetindo o que tinha dito para Dona Márcia. Foi sobrevivência. Mas obrigada. Por tudo. Foi um prazer ajudá-la a recuperar sua vida, ele disse. Quando desliguei, olhei ao redor do meu apartamento. Pequeno, simples, mas completamente meu. E entendi algo fundamental. Liberdade não é ter muito espaço. É ter o espaço que você escolhe. Dignidade não é ser amado. É ser respeitado. E força não é gritar. É saber quando o silêncio diz mais que 1000 palavras. Aquele jantar de Natal tinha destruído uma família, mas tinha construído algo novo, algo mais honesto, algo mais real. E pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo minha própria vida. Não a vida que outros esperavam de mim. Não a vida que era conveniente para outros. Minha vida, nos meus termos, com minha dignidade intacta. E isso valia mais que qualquer casa, qualquer reconciliação fácil, qualquer ilusão de família perfeita. Porque tinha aprendido a lição mais importante. Você não pode controlar como as pessoas te tratam, mas pode controlar quanto tempo você permite que isso continue. E meu tempo de aceitar migalhas tinha acabado. Os primeiros meses no meu apartamento foram como aprender a respirar de novo. Acordava de manhã e por alguns segundos ficava desorientada, procurando os sons que costumavam marcar minhas manhãs. O choro de Gabriel, os passos pesados de André, as reclamações sobre café frio. Mas havia apenas silêncio. Meu silêncio. E aos poucos, aprendi que silêncio não é vazio. É espaço. Espaço para pensar, para sentir, para ser. Foram 6 meses até André aparecer de novo. Era uma tarde de maio. Eu estava na varanda lendo quando a campainha tocou. Quando abri a porta, ele estava lá. Mais magro, mais velho, cansado. Posso entrar? Ele perguntou, sem aquela arrogância de antes. Deixei. Mais por curiosidade do que por generosidade. Ele entrou, olhou ao redor do apartamento, viu as plantas que eu tinha colocado perto da janela, as fotos nas paredes, os livros organizados na estante pequena. É acolhedor aqui, ele disse, como se a palavra lhe custasse esforço. Obrigada. Houve um silêncio longo. Ele mexia as mãos, nervoso. Eu vim pedir desculpas, ele disse finalmente. De verdade. Não porque Mariana me mandou, mas porque eu finalmente entendi o que fiz. Olhei para ele, esperando. Eu tratei a senhora como se fosse um problema, ele continuou, a voz falhando. Como se fosse um peso. E não era. A senhora estava na sua própria casa, pagando suas próprias contas, vivendo sua própria vida. E eu quis te apagar, porque era mais fácil do que reconhecer que estávamos vivendo às suas custas. Aquela confissão me pegou de surpresa. Não pelas palavras, mas pela sinceridade nelas. Você sabe por que fez isso? Eu perguntei. Ele pensou por um longo tempo. Porque eu cresci achando que pessoas mais velhas eram peso. Meus pais sempre falavam dos avós deles como fardo. E quando casei com Mariana e viemos morar aqui, eu trouxe isso comigo. Mas estava errado. E demorei muito para ver. Você machucou profundamente, André. Eu disse calmamente. Não apenas a mim, mas à sua esposa, aos seus filhos. Você ensinou suas crianças que idosos são descartáveis. Eu sei, ele disse, e havia lágrimas nos olhos dele agora. E estou tentando desfazer isso. Isabela pergunta por você todos os dias, e eu conto histórias sobre você, sobre como você é forte, sobre como você nos ensinou dignidade. Isso não apaga o que aconteceu, eu disse. Eu sei, mas é um começo? Olhei para aquele homem que tinha tentado me apagar e vi algo diferente. Não perdão imediato, mas possibilidade. É um começo, eu concordei. Ele saiu poucos minutos depois, mas algo tinha mudado. Não em mim, mas na possibilidade de reconstrução. Foi 3 semanas depois que Mariana me ligou. Eram 2 da manhã. Mãe, ela disse, a voz tensa. Estou em trabalho de parto. Você pode vir? Meu coração disparou. Vesti-me em 5 minutos. Peguei um táxi. Cheguei no hospital em 15 minutos. Mariana estava na sala de parto. André ao lado dela. Quando me viram entrar, algo nos olhos deles mudou. Mãe, Mariana estendeu a mão.
Fica comigo? Fiquei. Segurei sua mão durante cada contração. Limpei seu suor. Sussurrei palavras de encorajamento. E quando minha terceira neta nasceu, às 4:30 da manhã, foi em meus braços que Mariana chorou. Uma menina, a enfermeira anunciou. 3,2 kg. Como vão chamar? Eu perguntei. Mariana olhou para André. Ele assentiu. Beatriz, ela disse, em homenagem à minha avó, sua mãe. Meu coração se apertou, porque aquele nome carregava história, carregava memória, carregava um pedido silencioso de perdão. É lindo, eu disse, segurando o bebê pela primeira vez. Bem-vinda, Beatriz. Naquela maternidade, às 5 da manhã, algo se curou. Não completamente, mas o suficiente para recomeçar. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Mariana me visitava toda semana com as crianças. Isabela corria para meus braços quando chegava. Gabriel, agora com 2 anos e meio, aprendia a me chamar de vovó de novo. E Beatriz crescia nos meus colos, nos domingos de manhã. Mas eu tinha estabelecido limites, claros, firmes. Eles vinham quando eu convidava. Não apareciam sem avisar. Respeitavam meus horários, minha rotina, meu espaço, e funcionava. André também mudou. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Parou de fazer comentários sobre idade. Começou a pedir minha opinião sobre coisas. Me incluía em decisões familiares, em vez de simplesmente anunciar. Não éramos uma família perfeita, mas éramos uma família honesta. Com o dinheiro da venda da casa, fiz escolhas que a Margarete de antes nunca teria coragem de fazer. Viajei. Fui para o litoral em junho. Fiquei uma semana inteira numa pousada em frente ao mar. Todos os dias acordava e caminhava na praia. Sentia a areia nos pés, o sol no rosto, o vento no cabelo. Conheci outras pessoas ali. Dona Célia, uma senhora de 72 anos que estava viajando sozinha pelo Brasil. Seu Arnaldo, viúvo de 68 anos que tinha comprado uma Kombi e estava percorrendo o país. Cada um tinha uma história. Cada um tinha escolhido liberdade em vez de resignação. Em agosto fui para as montanhas, Campos do Jordão. Fiquei num hotel pequeno, li livros que sempre quis ler, tomei chocolate quente todas as tardes e cada viagem era uma declaração. Eu existo, eu mereço, eu escolho. Mas não gastei tudo comigo. Em setembro, comecei trabalho voluntário numa ONG que cuidava de idosos em situação de vulnerabilidade. Uma vez por semana, ia até o centro de convivência e passava a tarde com eles. Conversava, ouvia histórias, jogava dominó, ajudava com pequenas coisas. Foi lá que conheci seu Joaquim, um senhor de 80 anos que tinha sido abandonado pelos filhos numa rodoviária. Dona Rosa, que passou 3 anos no asilo até uma sobrinha distante a resgatar. Seu Mário, cujos filhos nunca visitavam, mas ligavam sempre que precisavam de dinheiro. Cada história era um espelho, um lembrete do que eu tinha evitado. E com parte do dinheiro da casa, criei um pequeno fundo. Todo mês doava uma quantia para a ONG, para reformas, para atividades, para a dignidade. Porque tinha aprendido que liberdade sem propósito é vazia, e que o melhor uso da força é ajudar outros a encontrarem a deles. Foi num domingo de outubro, 8 meses depois daquele Natal, que Mariana veio me visitar sozinha. Sentamos na varanda com café e bolo. Beatriz dormia no carrinho ao lado. Mãe, ela começou, hesitante. Eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Por que você não desistiu? Ela me olhou nos olhos. Teve tantos momentos em que você poderia ter recuado. A gravidez, as crianças. Mas você não desistiu. Por quê? Porque desistir significaria aceitar que eu não tinha valor, eu respondi. Significaria ensinar minhas netas que mulheres devem se diminuir para serem amadas. Significaria dizer que está tudo bem ser tratada como peso. Ela ficou em silêncio, processando. E você me perdoou? Ela perguntou, a voz pequena. Estou no caminho, eu disse honestamente. Perdão não é esquecer, Mariana. É escolher não deixar a mágoa me aprisionar. Mas confiança. Confiança se reconstrói devagar. Eu vou passar o resto da vida reconstruindo, ela disse, lágrimas escorrendo. Juro. Peguei sua mão. Eu sei que vai. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente. Aquele jantar de Natal não destruiu minha família.
Revelou o que ela realmente era e me deu chance de construir algo novo, algo baseado em respeito, não em obrigação, em escolha, não em sacrifício. Agora, aos 68 anos, tenho uma vida que é verdadeiramente minha. Meu apartamento, meus horários, minhas escolhas, minhas viagens, meu trabalho voluntário. Vejo minhas netas regularmente, mas em condições que me respeitam. Isabela vem tomar café comigo aos sábados. Gabriel me ajuda a regar as plantas. Beatriz cresce sabendo que tem uma avó forte, não submissa. E Mariana e eu estamos reconstruindo, lentamente, com verdade. André me respeita, não porque se tornou santo, mas porque aprendeu que não tem escolha, que dignidade não é negociável. Há 3 semanas, num domingo de manhã, Isabela me perguntou algo que me marcou. Vovó, ela disse enquanto tomávamos chocolate quente, por que você não mora mais com a gente? Eu abaixei para ficar na altura dos olhos dela. Porque às vezes as pessoas precisam de casas separadas para se amarem melhor, eu expliquei. Quando todo mundo tem seu próprio espaço, as visitas ficam mais especiais. E você é feliz aqui? Ela olhou ao redor do apartamento. Muito feliz, minha flor, porque esta casa é escolha minha. Ela pensou por um momento. Então sorriu. Quando eu crescer, vou ter minha própria casa também. E você pode me visitar. Meu coração se encheu, porque naquela frase estava tudo: independência, escolha, dignidade. Eu tinha ensinado mais do que imaginava. Ontem à noite, sentada nesta mesma varanda, olhando as luzes da cidade, fiz um balanço. Perdi uma casa, mas ganhei minha vida. Perdi a ilusão de família perfeita, mas ganhei relações honestas. Perdi o papel de mãe sacrificial, mas ganhei o título de mulher digna. E se pudesse voltar àquela noite de Natal, faria tudo exatamente igual, porque aprendi que silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Que dignidade não se pede, se exige. Que amor verdadeiro respeita, não sufoca. Que nunca é tarde para escolher você mesma. E que quando uma campainha toca no momento certo, não traz apenas um advogado, traz a possibilidade de recomeçar, de ser vista, de existir plenamente. Hoje tenho 68 anos. Não sei quantos anos ainda terei, mas sei que cada dia que tenho pela frente será vivido nos meus termos. Com minha dignidade intacta, com minhas escolhas respeitadas. E isso, descobri, vale mais que qualquer coisa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.